A história de Pedro, um dos discípulos mais proeminentes de Jesus, é narrada nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos, com menções em outras cartas do Novo Testamento. Originalmente chamado Simão, ele era filho de Jonas e irmão de André, que também se tornou discípulo. Pedro trabalhava como pescador em Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, antes de ser chamado por Jesus. Seu nome foi mudado para Pedro, do grego Petros, que significa rocha pequena ou pedrinha, em uma passagem que alguns interpretam erroneamente que sobre Pedro, e não Cristo, edificaria a sua igreja. Esse nome simbolizava não apenas a firmeza, mas também sua transformação pessoal. Pedro é retratado como um personagem complexo, impulsivo, apaixonado e, às vezes, vacilante. Um dos primeiros episódios marcantes de sua vida ocorreu quando Jesus o chamou para deixar suas redes e segui-lo, prometendo fazê-lo pescador de homens, em Mateus 4,19. Pedro imediatamente abandonou seu trabalho e família, demonstrando uma fé inicial que seria testada repetidamente. Ele se tornou parte do círculo mais próximo de Jesus, junto com Tiago e João, testemunhando momentos íntimos, como a transfiguração, em Mateus 17 de 1 a 9, e a agonia de Jesus no Getsêmani, Mateus 26 de 36 a 46. Sua fé foi exemplificada em um evento dramático. Ao ver Jesus caminhando sobre as águas, Pedro pediu para ir ao seu encontro. Inicialmente, ele conseguiu, mas, ao sentir o vento forte, duvidou e começou a afundar. Jesus o salvou, dizendo: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Passagem descrita em Mateus 14, 31. Esse episódio ilustra sua coragem e suas limitações humanas. Pedro também foi o primeiro a declarar publicamente que Jesus era o Messias, afirmando: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mateus 16, verso 16. Essa confissão foi fundamental para consolidar a identidade de Jesus entre os discípulos. No entanto, Pedro também enfrentou momentos de profunda fraqueza. Durante a última ceia, ele jurou nunca abandonar Jesus, mas horas depois, durante o julgamento de Jesus, negou conhecê-lo 3 vezes, temendo pela própria vida. O canto do galo, conforme Jesus havia predito, trouxe-lhe um arrependimento amargo, conforme Lucas 22, 54 a 62. Esse fracasso marcou sua trajetória, mas também abriu caminho para sua redenção. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, em um encontro emocionante à beira do mar da Galileia, perguntou 3 vezes a Pedro: "Tu me amas?", conforme João 21, 15 a 17. Cada resposta afirmativa de Pedro desfez simbolicamente suas negações anteriores, e Jesus o comissionou a pastorear seu rebanho. Após o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, fato relatado em Atos 2 de 1 a 4, Pedro tornou-se uma figura central na expansão da igreja primitiva. Seu sermão no dia de Pentecostes converteu milhares de pessoas, e ele realizou milagres públicos, como a cura de um homem coxo na porta do templo e a ressurreição de Tabita. Sua coragem em confrontar autoridades religiosas e pregar o Evangelho, mesmo sob ameaça de prisão, mostrou uma transformação radical. Um dos momentos mais revolucionários de Pedro foi sua visão em Jope, onde Deus lhe mostrou, por meio de um lençol cheio de animais impuros, que o Evangelho não era exclusivo dos judeus. Isso o levou a batizar o centurião romano Cornélio e sua família, os primeiros gentios convertidos ao cristianismo, fato descrito em Atos 10. Esse evento quebrou barreiras culturais e teológicas, pavimentando o caminho para a missão de Paulo aos gentios. No Concílio de Jerusalém, Pedro defendeu que os gentios não precisavam seguir a lei de Moisés para serem salvos, afirmando que a graça de Jesus era suficiente. Apesar de se tornar um dos líderes da igreja primitiva, Pedro não estava imune a falhas. Paulo relata em Gálatas 2, 11 a 14 que Pedro, em Antioquia, parou de comer com cristãos gentios por medo de críticas de judeus conservadores. Paulo o confrontou publicamente, destacando a hipocrisia de seu comportamento. Esse episódio revela que mesmo os líderes espirituais mais respeitados lutam com inconsistências. Tradições antigas afirmam que Pedro foi para Roma,
onde liderou a comunidade cristã e foi martirizado durante a perseguição de Nero, por volta de 64 a 67 d.C., e de acordo com relatos extrabíblicos, ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como Jesus. Suas cartas, primeira e segunda carta de Pedro, enfatizam temas como esperança em meio ao sofrimento, a importância da santidade e a vinda do reino de Deus. Sua história ressoa como um testemunho de como a graça divina transforma pessoas imperfeitas. Suas quedas e restaurações mostram que a fé não elimina a humanidade, mas capacita indivíduos a servirem além de suas limitações. Seu legado permanece como um convite à coragem, ao arrependimento e à disposição de abraçar mudanças radicais em nome do amor a Cristo. Assim terminamos a história do apóstolo Pedro. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e nos siga para mais vídeos como este. Que Deus te abençoe e até a próxima!